Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do Treco de Engenharia. Para quem não me conhece, meu nome é Enio e eu estou fazendo uma sequência de videoaulas sobre engenharia. Então, todas elas são completas e gratuitas, então já se inscreve nesse canal, clica no sininho das notificações, deixa seu like e compartilha esse vídeo aí com a galera que você conhece que é da área da engenharia ou que você acha que vai gostar desse tipo de videoaula, beleza? Então vamos para a videoaula que é sobre desarenador, que fica na captação de água lá no seu manancial para o sistema de abastecimento de água. Se você tiver interesse aí nessa área de engenharia, dá uma olhada ali na descrição desse vídeo, que todas as videoaulas anteriores a essa daqui estão com os links ali embaixo, beleza? Então vamos para essa videoaula agora. O seu projeto aqui, nessa região aqui, ó, que são, né, os desarenadores, que a gente vai entrar no assunto imediatamente agora. Tá? Então, os desarenadores, aqui pegando um exemplo do livro do Milton Sutiã, nós temos a seguinte situação aqui em termos esquemáticos, tá? Para a gente interpretar a situação. O que a gente tem aqui é uma vista em planta, tá? Uma vista em planta, e a gente tem um corte dessa mesma vista, tá? A gente vai projetar, vai encontrar as dimensões para essa partezinha aqui, ó. Tá? Então, isso é um canalzinho. Tá? E a gente vendo isso em corte, é essa parte aqui. Tá? Bom, primeiro, por que que eu sempre vou projetar uma estrutura, que é essa daqui, e por que que eu vou construir duas iguais? Tá? Porque eu vou precisar, em algum momento, limpar uma dessas estruturas. Então aqui eu vou ter comporta, uma estrutura de comporta, uma estrutura de comportas, comporta e comporta. O objetivo do desarenador é tirar material, sedimento que vem junto com a água. Então a gente vai criar situações para que esse sedimento fique depositado aqui no fundo do desarenador. No momento que eu tiver que limpar esse sedimento, eu vou permitir a passagem de água por um desses desarenadores, enquanto o outro estiver fechado, tá? Eu vou fazer a limpeza nele. Então, por isso que eu projeto um e construo dois, tá bom? Então, estando explicado isso daí, vamos ao que a gente precisa entender. Bom, vocês imaginem o seguinte, que a água passando aqui, nesse canal aqui, essa água, ela, nesse canalzinho aqui, ó, a água, ela vai vir cheia de sedimentos, né? Partículas, tá? Partículas de areia, principalmente, tá? Que vem junto com a água, é normal. Com o turbilhonamento da água, ela vem junto. E a gente não quer que isso vá adiante, a gente não quer que isso vá passar pelos rotores da bomba, não quer que isso passe pelas nossas tubulações, porque assim a gente vai estragar os nossos equipamentos muito mais rápido, né? Vamos ter que gastar dinheiro para consertar esses equipamentos, para substituir esses equipamentos muito mais rápido. Então, quanto antes a gente tirar esse sedimento, ou quanto mais eficiente for a nossa remoção, melhor para os nossos equipamentos. Então, vamos reparar aqui na parte do corte da estrutura do desarenador, tá? Então eu tenho o meu nível de água aqui, tá? Essa água, ela entra no desarenador, tá? Na parte da planta ela entra aqui, a gente está olhando de cima, aqui a gente está olhando de lado, tá? E quando a água entra, as partículas também entram. Quando as partículas entram, tá? Se a água tiver com muita turbulência, muita velocidade, as partículas elas vão girando, 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 girando aqui e vão sair do lado de lá. Isso a gente não quer que aconteça. Tá? Então, nós vamos dar condições para essa água atravessar, tá? Essa estrutura aqui, tá? Daqui até aqui, de uma forma tranquila, tá? Bem tranquila. E o que a gente quer com isso? A gente quer que a partícula de água, de areia, por exemplo, que entrou aqui, ela venha fazendo uma trajetória assim. E que ela fique aqui no fundo, tá? Onde eu tenho um volumezinho para segurar essa partícula. E dessa forma, ela não passe para diante, porque a partir daqui eu vou bombear essa água, vou passar lá pelo meu bombeamento, né? A bomba vai ter os rotores dela lá
e eu não quero que essa areia entre lá e cause atrito, funcione como se fosse uma lixa lá que vai arrebentando tudo por dentro da bomba. Não quero isso. Beleza, então tá bom. Vejam, se eu quero uma situação tranquila de água aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desacelerar essa água. Desacelerando essa água, mantendo essa água aí dentro tempo suficiente para que as partículas vão para o fundo, eu consigo limpar essa água. Concorda comigo? Concordo, né? Então eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, beleza. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir qual que é a velocidade que essas partículas se sedimentam, tá? Vamos descobrir isso daí. Então, beleza, aqui um outro esquema, tá? Desalinador. Aqui a gente tem a passagem da água aqui. Temos dois desalinadores, os sisteminhas de comportas aqui, para eu poder fechar e virar o desalinador. Funciona de um lado, limpo do outro, depois eu troco, mando água para o lado de lá, limpo o lado de cá. E aqui eu tenho alguma estrutura aqui, que seria para limpeza, né? Eu faço algumas lajes, né? O local para colocar apoiado algum equipamento, ou para que uma pessoa possa se apoiar, ou para que uma pessoa possa entrar ali dentro e possa fazer a limpeza, tá? Aqui um esqueminha que fica um pouco melhor de explicar. Então aqui eu tenho o desalinador, tá? Aqui eu tenho a nossa partícula. Essa partícula lá da física, né? A partir do momento que ela entra aqui junto com o fluxo de água. Então, aqui eu tenho o fluxo de água entrando aqui, tá? Eu tenho a água entrando aqui, tá? Esse aqui é o corte, isso aqui é a vista em planta. A água está entrando aqui, tá? Isso aqui eu estou vendo de cima, isso aqui eu estou vendo de corte. Beleza. Quando a partícula entra aqui, ela tem um vetor velocidade horizontal e ela tem um vetor velocidade na vertical, uma velocidade de sedimentação, tá? Isso daqui, esse valor aqui, me interessa muito, tá? Me interessa muito. Porque a partícula que estava aqui, depois de um tempo ela está aqui. 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 Então, o tempo que a partícula demorou para vir daqui de cima e chegar aqui embaixo, isso me interessa. Então, eu tenho que encontrar dimensões, daí o termo dimensionamento, para que a partícula tenha condições de vir daqui de cima, desse nível, no mesmo quantidade de tempo que ela percorre horizontalmente, ela percorra verticalmente e atinja o fundo. Tá? Então, se eu souber essa velocidade aqui, e se eu souber essa velocidade aqui, ou se eu souber uma escolher a outra, eu consigo fazer esse dimensionamento. Entenderam? Então, é o seguinte. O que eu preciso saber? Que o tempo para a partícula vir daqui de cima e encontrar o fundo é o mesmo tempo que a partícula vai demorar para ela vir desse ponto e chegar nesse ponto. Né? Então, é justamente esse caminho aqui. Tá? Então, ela vem descendo e vem andando na horizontal, no mesmo tempo. É isso que eu preciso saber. Então, agora eu tenho que encontrar dimensões para propiciar justamente isso. Tá? Essa é a sacada de tudo. Tá? E aí, se vocês se lembrarem, se vocês se lembram, né, da nossa última aula, eu pedi para vocês o seguinte: decorem dois valores. Em sistemas que você transporta fluido, água, esgoto ou drenagem, as partículas, elas tomam, vamos dizer assim, se elas fossem vivas, né, poderia dizer que elas tomam uma decisão de que se elas vão continuar com o fluxo da água ou elas vão se sedimentar e ficar quietinha no fundo, na faixa de vazão entre meio metro por segundo e 0,75 metros por segundo. Tá? Neste caso aqui, eu quero que elas decidam por ficar para o fundo. Então, se eu dimensiono para velocidades horizontais menores do que meio metro por segundo, eu vou propiciar que essas partículas elas se decidam por ir para o fundo. É isso que eu quero. Tá? É a situação completamente contrária quando você está dimensionando transporte de água bruta, por tubo, né, ou canais, transportando esgoto por tubulação, né, e transportando drenagem também. É justamente o contrário. Aí eu não quero que isso aconteça, tá? A gente vai chegar lá
nas próximas videoaulas lá, das outras disciplinas. Feito? Feito. Então é bom vocês entenderem isso daí. E então, nós vamos dimensionar o nosso desarenador para uma velocidade horizontal de 0,30 metros por segundo. Quer dizer, as partículas, elas naturalmente, com a velocidade dessa magnitude, elas vão para o fundo. Tá? Elas vão para o fundo. E as partículas vão para o fundo a 0,21 metros por segundo. Todas as partículas? Não, não são todas as partículas, tá? Mas vamos analisar um pouquinho melhor isso daí. Veja, partículas de 0,2 milímetros de diâmetro, elas vão para o fundo, tá? Numa velocidade aí em torno de 2,1, tá? A 2,4 centímetros por segundo, tá? Se eu quiser remover partículas menores, tá? Menores, as velocidades de sedimentação, obviamente, são bem menores, tá? E a gente vai ver como isso impacta no nosso projeto já já. Tá? Então veja, eu tenho que encontrar dimensões para respeitar isso daqui. Velocidade na horizontal de sedimentação, 0,021 metros por segundo. E velocidade na horizontal, 0,30 metros por segundo. Beleza, agora está fácil. Tá? Bom, antes da gente continuar, existem alguns desarenadores, né, que a gente pode comprar ou encomendar que são desse tipo aqui. Só para a título de curiosidade. Como que esses desarenadores funcionam? A água ela entra por aqui, esses tubos aqui, e cai aqui dentro. Tá? Aqui a gente tem uma vista em planta, tá? E aqui a gente tem uma vista em corte. Tá? Esse tipo de estrutura é legal também. Como que ela funciona? A água ela entra por aqui por cima, tá? Ela encontra um defletor aqui. Então, aquelas partículas maiores, que têm uma densidade maior, elas já vão todas trombar aqui e vão vir para o fundo aqui. Como isso tem um formatão assim de funil, é instalado um sistema de válvula aqui, que de tempos em tempos você abre esse sistema aqui e o sedimento cai aqui num recipiente. Você vem aqui e remove. Você não tem que parar o seu sistema. Tá? Aí as partículas um pouco mais leves, vamos dizer assim, com uma densidade menor, elas vão cair aqui. E as outras mais leves, elas vão caindo aqui. E assim por diante. Então, daqui para cá, a gente tem sempre partículas mais finas, tá? Basicamente assim que funciona. Título de curiosidade. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, vamos analisar aqui. Então, o que é a velocidade de sedimentação? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A velocidade de sedimentação é o quê? Quanto tempo... desculpa, a velocidade de sedimentação é essa distância aqui do topo da água, vamos dizer assim, né? Do nível de água lá em cima para o fundo do meu desarenador. Em quanto tempo a partícula percorre isso é a minha velocidade de sedimentação. Então, a gente tem essa equação aqui. H dividido por T é minha velocidade de sedimentação. Tá? Beleza. E isso tem que ter esse valor aqui. Tá? Pelo menos. Então tá. Aí, o que eu sei? Que a minha velocidade horizontal, o que ela vai ser? O percorrido aqui, a distância percorrida na horizontal, L, dividido pelo tempo. E aí, aqui a gente vê o seguinte, que esses movimentos ele acontecem no mesmo espaço de tempo. É a mesma partícula. Eu só decompus a velocidade na horizontal da vertical. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Da equação da continuidade, eu sei que vazão é velocidade vezes a área. E o que é a área dessa seção aqui? É a base vezes a altura, né? Eu tenho o meu canalzinho lá. A largura da base vezes a altura é a minha área. Então, eu tenho isso daqui. E indo adiante, o que eu tenho? Que a altura aqui ela vai ser igual a vazão vezes o tempo dividido pela área, que é B vezes L. Tá? E, continuando, agora, pegando isso daqui e coloquei H e vou colocar aqui, eu tenho que essa equação aqui se transforma nessa daqui.
Então, eu simplifico os tempos, tame e tame. Então, a minha velocidade de sedimentação vai ser a minha vazão, que está passando horizontalmente, dividido pela área da seção transversal, tá? Que eu posso dizer que é isso daqui, tá? Então, minha velocidade de sedimentação vai ser igual a vazão dividido pela minha área superficial. Obrigado. Então, isso significa que a minha taxa de aplicação superficial dada em metros cúbicos, isso aqui vazão é metros cúbicos por segundo e a área é metros quadrados. Então, a minha taxa de aplicação superficial, a unidade é metros cúbicos por metro quadrado por segundo. Por que eu não simplifico metros cúbicos com metro quadrado para ficar metros por segundo? Porque não me representaria o que é essa grandeza. Então, basicamente, a velocidade de sedimentação vai ter que ser igual à vazão que eu estou passando no canal nesse sentido, dividido pela área superficial. Assim, é meio difícil de você entender essa lógica, mas tudo isso veio dessa dedução aqui, tá? Então tá. E aí, vejam, vamos interpretar o seguinte. Se a gente pega essa equação aqui, ó, tá? Essa equação aqui. E vamos dizer o seguinte, eu quero que esse meu sistema de remoção aqui de partículas, que eu dou o nome de desarenador, pô, eu quero que ele seja bem eficiente. Fala assim, pô, professor, você falou que quanto menos partículas forem lá para minha linha de recálculo, meu bombeamento, para minha sucção e tal, eu vou ter uma vida útil maior. Não vou? Vou ter uma vida útil maior. Então vamos fazer essa parada aqui, remover tudo logo. Vamos remover tudo logo. Em vez da gente remover partícula de 0,2 milímetros, caramba, vamos aqui para o fundo, meu. Vamos para o fundo. Vamos remover partícula até 0,001, que aí o meu equipamento vai durar para sempre. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Se eu quero remover partícula de 0,001, a minha velocidade de sedimentação é essa daqui, tá? Essa velocidade de sedimentação tem que ser o valor que vai dar aqui, tá? Lembre-se, o valor da vazão vem lá da população e tal. Isso é um valor meio que fixo lá para o futuro. Então lembre-se, a vazão de projeto vem lá da população futura, consumo médio per capita, K1, etc. É um valor fixo. Para eu baixar esse valor aqui de VS, para chegar nesse ponto, para eu remover partícula de 0,001, o que eu tenho que fazer nessa equação? Malandro, você tem que aumentar muito o valor que está aqui no denominador. Tá? Muito, muito. Se você quer que esse resultado aqui seja baixo, tá? Você tem que aumentar muito isso daqui, cara. Muito. Então, isso significa o quê? Numa obra muito grande, quer dizer, você vai ter que aumentar exatamente essa área aqui, ó. Essa área. Você vai ter um troço muito maior, tá? Então, a regra é a seguinte, quanto melhor você quiser que seu sistema seja, ou seja, quanto mais finas forem as partículas que você quiser remover, maior vai ser o seu desarenador. Tá? Isso é uma estrutura de concreto e você precisa ter área para construir, então vai dar um troço gigante. Normalmente a gente se contenta em ficar aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, tá? Justamente essa faixa que está aqui no azulzinho, que a maioria dos livros usam aí o valor, este valor aqui, 0,0021 aqui, tá bom? Em casos especiais, você pode sim fazer um desarenador maior, tá certo? Mas o importante aqui é você entender a linha de raciocínio de toda essa dedução aqui, tá bom? E como isso daí vai afetar se a gente quiser melhorar isso daqui, tá? A gente vai chegar aí nessa conta aqui, tá? E como que isso vai impactar o custo lá da nossa obra, tá? Você como projetista, como consultor, você pode fazer essa conta para vários granulometria de sedimento que você quer remover, tá? E fazer o orçamento dessa alternativa para quem te contratou.
Tá? Ou também você pode fazer análise da água que você está coletando, e aí eu sugiro que você faça 2 coletas, pelo menos, se você tiver esse tempo. Né? Você vai coletar em época de chuva, tá? Em época de chuva, vai ver qual é o tipo e a granulometria do sedimento que está passando na água ali, naquele momento de chuva, e você vai pegar num período de estiagem. Tá? Ou você analisa hidrologicamente a região onde você está fazendo o projeto e vê essa situação aí e vai lá naquela data lá e captura esses dados e manda fazer análise. Tá? Com a análise você vai poder identificar, né, aonde que a sua amostragem vai estar aqui dentro. Tá? E aí, na verdade, você pode pedir para o laboratório também já esse resultado aqui, a velocidade de sedimentação. Tá? E aí você faz um projeto bem mais acurado. Tá? Lembre-se que o rio ele vai variar. Né? Assim como ele varia o nível dele, ele varia os pulsos, né, de mais sedimentos, menos sedimento. Mais sedimentos, menos sedimento. Então, isso daí vai lá da hidrologia, estudo de hidrossedimentologia. Quem quiser procura o professor Fábio, aqui na UFMS, tá? Que é o cara da área. Também tem o professor Armando também, que tem bastante experiência na área de sedimentos. Aí, tá bom? Tomara que eu não tenha falado nenhuma besteira. Então vamos lá. Agora algumas recomendações práticas, tá? Vejam, aqui no slide anterior nós vamos acabar encontrando uma área superficial, tá? Área superficial, beleza, feito. Cara, você não pode, não deve fazer, por exemplo, um projeto assim, né? Esse é o meu desarenador. Só que é o seguinte, a minha água está entrando aqui e está saindo aqui. Meu, esse troço não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar. Então, o recomendável é que você mantenha uma relação de comprimento por onde a água vai percorrer a longitudinal dividido pela base de 4 vezes. Isso significa que, essa relaçãozinha aqui, tá? Isso significa que o comprimento do seu desarenador, depois que você dimensionou ele tem que ser pelo menos 4 vezes maior do que a largura dele. Tá? Senão, não vai funcionar legal. Tá? E a largura da base do seu desarenador, essa largurazinha aqui, o recomendável é que seja de pelo menos 50 centímetros, tá? Mínimo, mínimo, mínimo. O que você tem que pensar aqui? Você tem que pensar o seguinte, aqui dentro, tá? Tem que, às vezes, entrar uma pessoa aqui para fazer a limpeza, entrar com uma pá ali, um vassourão, com ferramentas aí para quebrar aí o sedimento que ficou no fundo aí e arrancar ele de lá. Tá? Então, se você bota 50 centímetros aí, o seu funcionário não vai poder engordar. Tá? Ou você vai ter que contratar um cara bem magrinho. E vai ser ruim de trabalhar ali dentro. Tá? Porque você imagina, 50 centímetros, o cara entrar com a pá lá, como é que ele vai virar a pá? Né? Fica ruim. Tá? Então, essa é a linha de raciocínio. Enfim, como tudo na engenharia, lembra que eu falei lá, não sei se eu falei besteira aí, o professor Fábio e o professor Armando vão me corrigir depois. Como o rio vai te jogar sedimento alternadamente no tempo, mais sedimento, menos sedimento, mais sedimento, menos sedimento. Normalmente na época de chuva ele traz bastante sedimento, e na época de seca ele traz pouco sedimento, e na época de chuva ele solta muito sedimento e solta pouco sedimento. Nós, da engenharia, sempre temos medo de errar. Então, por mais que a gente calcule, estude tudo, a gente sempre coloca um coeficiente. Né? Todo mundo faz engenharia sabe o apelido desse coeficiente, não vou falar aqui, tá? Mas é um coeficiente de segurança que tem um apelido. Né? Esse coeficiente vai ser o seguinte, depois de projetado, está na minha cabeça a palavra, depois de projetado, quando você tem esse comprimento, você vai construir ele 50% maior. Tá? Então você vai multiplicar isso daí pelo seu coeficiente de segurança, que tem que ser pelo menos aí 1,5, tá bom? E você vai prever um volume para acumulação desse sedimento de pelo menos 10% do volume, que está representado exatamente aqui. Tá? Então, depois de dimensionado, você vai ter lá o seu H, você vai ter lá o seu B, você vai ter o seu L, e aqui você vai colocar um volume 10%, que representa 10% desse que você calculou. Tá? Que é a mesma coisa que você pegar 10% do H e botar para baixo. Tá?
E aí, guerreiros e guerreiras que chegaram até o final dessa videoaula, valeu aí por ter ficado aí, espero que você tenha aprendido bastante. Na próxima videoaula a gente vai resolver um exercício sobre desalinador, beleza? Fique com Deus, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!